tentar gravar de novo aqui. Aí, acho que foi. Gente, então, boa noite a todos que estão aqui nos ouvindo, a todos que estão nos acompanhando, o pessoal aqui da nossa aula, sejam muito bem-vindos. Deixa eu ver quem está aqui já, dos nossos alunos. Annelise, Carol, Anderson, Juliano, sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Hoje nós iniciamos a nossa matéria, conforme a gente conversou na aula passada, nós vamos iniciar a matéria de escatologia, que é o estudo sobre o fim, né, o princípio do fim. E nessa matéria de escatologia, nessa aula inaugural de hoje, nós vamos falar de uma das linhas, né, de interpretação do Apocalipse, que é o preterismo. O preterismo ali é uma forma que a gente tem de interpretar o livro de Apocalipse na ótica de que o Apocalipse já se cumpriu. E para isso, eu trouxe aqui para conversar com a gente Marcos Furlan. Ele é meu amigo e ele é especialista aí nessa área de escatologia, de preterismo. Enfim, ele vai falar aqui um pouco das formações dele, mas é teólogo, estuda filosofia, já foi para a base missionária, é alguém que tem vivência no evangelho e tem essa visão do preterismo como algo que ele acredita. Tá? Então, nada mais justo do que falar do preterismo dentro do Apocalipse com alguém com essa bagagem que o Marcos tem, e ele vai ter toda a autonomia para fazer a nossa aula. Eu já expliquei para ele, né? A gente vai ali até umas 8h30, depois eu libero vocês aí uns 10, 15 minutinhos e volto com outro link aí para a gente continuar, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda aqui no chat, ou pode abrir o microfone também, levantar a mãozinha aí e perguntar. E perguntem, tá? Porque o Marcão vai trazer umas coisas aqui bem polêmicas, e então não fiquem com dúvida. Eu trouxe ele aqui justamente para a gente conversar e vocês entenderem essa visão que é totalmente diferente daquilo que nós conhecemos, principalmente dentro das igrejas evangélicas, pentecostais, que é o futurismo, que as coisas ainda vão acontecer. O preterismo não, ele acredita que já aconteceram, tá bom? Então não tenham vergonha de perguntar, tá? Ele vai fazer uma explicação antes aqui sobre o preterismo e depois ele já vai abrir aí para as perguntas. Vocês vão anotando aí, porque ele vai responder todas, hein? Tá bom? É isso, Marcão, fica à vontade aí, a aula é contigo. Perfeito. Boa noite, pessoal. Prazer imenso estar com vocês aqui hoje. Obrigado, João, aí pelo convite, né? É sempre bacana estar com você. A gente sempre conversa sobre esses assuntos, né? E agora aqui com sua turma é uma honra muito grande. Trabalho com o João aí, o quê? Já há uns 4 anos? Uns 4 anos, né? E aí, bom, de vez em quando ele me coloca, assim, nesses eventos polêmicos, né? A gente já fez algumas rodadas e tem sido legal. Então, o intuito aqui, pessoal, é ajudar aí no aprendizado de vocês, né? Vocês estão aprendendo teologia, é trazer esse outro ponto de vista e eu vou tentar, né? O João falou, ele vai responder todas as perguntas. Se vocês verem movimento aqui, não se importem, não. É meu pequeno aqui que tá bagunçando, essa hora ele está acelerado. Mas, assim, eu vou tentar responder as perguntas, né? Tem coisas que eu levei anos para chegar nessas conclusões, assim, não é tão simples de algumas coisas entrarem na cabeça da gente. Eu também fui ensinado dentro de um modo de interpretação futurista, dispensacionalista, então eu aprendi toda essa escola. E quando eu comecei a ter contato com o preterismo, não foi uma transição não é nada simples, assim, né? Então é natural que haja muitas dúvidas, questionamentos, vocês vão achar até que eu sou herege e tal, mas isso é normal. Então, assim, eu espero muito contribuir com vocês aqui. Fiquem super à vontade para perguntar. Eu vou procurar ser breve na introdução, para a gente ter mais tempo para bater papo, tá? Enfim, vamos deixar as coisas acontecerem aí. E falando de mim um pouco, né, só para vocês saberem quem que é esse camarada que veio aqui falar de coisa maluca aqui para gente, né? Eu, desde meus 18 anos, estou com meus 34,
eu estudo teologia, né? Então, desde que eu me formei lá no ensino médio, eu não fui procurar formação superior para trabalhar no mercado de trabalho, eu queria me envolver com as coisas da igreja, de fato, e fui estudar teologia, missiologia e etc. E, desde então não parei de estudar. Porém, eu fui tendo outras formações, né? Fui estudando outras coisas, porque no final das contas, a gente precisa sobreviver. Então, fui estudar. Eu sou formado em administração, sou pós-graduado em filosofia, tá? Tenho algumas especializações aí em liderança, sou terapeuta de líderes. Então, assim, tenho algumas formações tanto dentro da área empresarial quanto dessa área mais acadêmica de teologia e filosofia, tá? E já são, assim, mais quase 20 anos aí de estudos, e eu vou trazer um pouco daquilo que são as conclusões desse trabalho todo, desses anos todos estudando, tá bom? Então, fiquem super à vontade para perguntar. Eu compartilhando aqui, ô João, a tela, o pessoal que está no outro link consegue ver normal. Consegue, porque eu estou espelhando aqui. Tá bom, então eu vou Pode compartilhar compartilhar. aqui. Tá Beleza. certo? Beleza, vamos lá. Pessoal, a ideia aqui é a gente compartilhar a tela inteira. A ideia aqui é a gente fazer uma introdução, tá, sobre o preterismo. Eu não vou ver vocês, estou com uma tela só, então qualquer coisa podem levantar a mão, tá? Estão vendo a tela inteira? Posso seguir aqui? Tá ok, Marcão. Tela inteira. Ok, né? Tá bom. Pessoal, então, aqui, né, a grande pergunta, o fim já aconteceu? Eu, na minha jornada, estudando as escrituras, eu fui de forma meio temática, né, eu fui estudando ali a parte mais de eclesiologia, depois eu entendi um pouco mais cristologia, depois fui para estudar um pouco a questão da salvação, como que se dava, né, a soterologia, enfim, depois que eu cheguei num ponto, falei, cara, dá para ter uma visão interessante, uma cosmovisão que engloba várias áreas, e essas áreas estão entrelaçadas e tal, porém tinha algo que me incomodava, assim, que era a escatologia. A escatologia, apesar de ter estudado o dispensacionalismo, para mim ainda era um pouco enigmático, um pouco nebuloso, os textos pareciam que não se encaixavam muito bem e tal, então eu, né, continuei estudando, cavando, fui me aprofundando nesse estudo, até que essa pergunta aqui apareceu, né? Será que, de fato, a gente precisa esperar a volta de Jesus, ou será que ela já não se deu, né? E vocês vão entender o porquê que essa pergunta apareceu no decorrer aqui da nossa reunião, tá? Então, vamos lá. Tem um enigma aí, uma questão literária, porque principalmente o Novo Testamento, né, ele tem muito, ele tem muito texto falando sobre estou à porta e bato, né, em breve as coisas vão acontecer, tudo está muito próximo, então o fim já é iminente, então assim, muitos apelos à vigilância dos cristãos, porque aquilo que tinha que acontecer deveria acontecer muito brevemente. Então, isso sempre me pairou na minha cabeça, né? Como resolver essa questão? Porque se Jesus estava falando para aqueles ouvintes iniciais, originais, lá que estavam vivos na época dele, será que ele não criou uma expectativa errada? Será que, de fato, alguns ateus não têm razão em dizer que Jesus era só mais um charlatão que prometeu uma série de coisas e não cumpriu, né? Porque quando você compara o estou à porta e bato, o machado está posto à raiz da árvore, né? Em breve devo voltar, e etc., as coisas que vão acontecer nessa geração, e etc., e de repente 2000 anos se passaram e as coisas não aconteceram. Então, era algo que me era caro responder
num debate, né? Como que eu vou defender a tese, isso, diante de tantos textos, tantas evidências de que a coisa deveria acontecer em breve, ali, para os ouvintes originais, né? E, então, eu fui me aprofundar nisso, né? Então, a gente tem aqui, aí, quando você começa a se aprofundar, você entende que existem algumas visões, aí, algumas formas de entender a escatologia, não só o Apocalipse, tá? Tem o futurismo, né, que vocês conhecem bem, tem aquela questão historicista, né, que o Apocalipse vem se cumprindo, tem a parte, o idealismo, né, que nada é para ser levado ao pé da letra, nada é literal, tudo tem que ser interpretado de forma simbólica, né? Eu acho que eu tenho até um slide aqui para frente falando sobre isso, tá? Mas existe esse dilema, né? A gente deve interpretar de forma alegórica, metafórica, ou vamos jogar tudo para frente, tudo está para vir, né? Ou não. Alguma coisa aconteceu na história, tudo aconteceu na história, como que a gente vai lidar com isso, né? E aqui eu vou apresentar para vocês o preterismo, né, que vem da palavra latim praeter, que significa passado, né? É o pretérito, a gente vai conjugar o verbo lá, tem o pretérito, né? Então é quando você conjuga o verbo no passado. Então, praeter é do latim e significa passado. É a visão escatológica, e aqui quero fazer uma diferença para vocês, né? Tem os preteristas que são parciais, eles acreditam que uma parte das profecias aconteceram no primeiro século, e tem os preteristas full, né, os preteristas totais, que acreditam que todas as profecias já aconteceram no primeiro século. Então, tem um baita de um X aqui, né, logo no primeiro século. Então, não entende, pelo menos é o meu ponto de vista, é um preterismo total, tá? Que entende que as coisas todas aconteceram no primeiro século, então lá no futuro não tem nada para acontecer, né? Então, por isso esse X acontecendo bem aqui no primeiro século, inclusive Apocalipse, o Sermão da Montanha e tudo que está lá, né, em Mateus 24, etc. Um pouco da história aqui, né? A igreja primitiva tinha essa sensação de que o retorno de Cristo iria acontecer de forma iminente. Paulo fala, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Ele se inclui, né, nesse evento, então a expectativa era de que o arrebatamento acontecesse no primeiro século. Tá? E alguns pais da igreja, eu não coloquei aqui, mas vários deles entendiam a queda de Jerusalém como cumprimento de Mateus 24, tá? Apesar de não podermos dizer que eles eram preteristas, mas boa parte das profecias eles entendiam como já cumpridas. Por isso que nasceu o historicismo, que é a linha escatológica que a Igreja Católica segue, tá? Chegou um tempo na Contra-Reforma, quando os protestantes acusaram muito o Papa de ser a besta. Então, houveram muitos teólogos e estudiosos que se levantaram para refutar essa posição de que o Papa era besta. Um deles foi o jesuíta Luís de Alcazar, que escreveu um tratado, né, uma investigação sobre o Apocalipse, e ele vai numa linha do preterismo. Então, ele é meio que um precursor do preterismo que nasceu dentro das igrejas protestantes, e ele escreve esse tratado. Eu tenho esse livro, está em latim, né, muito difícil você encontrar esse livro e tal, só que ele não é um preterista completo ali, ele usa algumas questões do preterismo para defender o Papa ali, né, sobre essa acusação dele ser a besta. Depois, no século XIX, aparece James Stuart Russell, que é um pastor congregacional, e ele escreve a Parousia, né, um livro que ele investiga todos os textos escatológicos, começando de Malaquias, né, que é o último livro do Novo Testamento. Então, o ideal é nós falarmos que ele analisa todos os textos escatológicos do Novo Testamento, e ele tem essa posição preterista, mas não
o Stuart Russell, ele ainda não é um preterista total, tá? Ele ainda deixa uma parte ali, principalmente a questão da ressurreição dos mortos e julgamento final, para um futuro indefinido, tá? Mas o estudo dele é algo, assim, sensacional. Quando eu li, fui me aprofundando nesse livro, eu tinha a sensação de que eu tinha descoberto um tesouro, assim, era algo que eu nunca tinha visto, apesar de já ter estudado e lido muitos livros, era algo, para mim, assim, que me caía com um prazer enorme, assim, né? Eu já estava nessa investigação sobre a escatologia, então o livro dele veio bem a calhar para o meu momento, para o momento que eu estava, então foi muito bacana ter esse contato com esse livro, tá? E aí vamos colocar aí a questão do limite do tempo, ó, que eu falei no começo. Se nós lermos Apocalipse 1 em 1, a gente vai encontrar lá, ó, para mostrar aos seus servos o que em breve deve acontecer, né? Então tem um em breve ali que não casa bem com 2.000 anos para frente, né? Apocalipse 22:6 também, já lá no final do livro, as coisas que em breve hão de acontecer. Mateus 24:34, não passará esta geração, ele está falando daqueles que estavam vivos, né, sem que todas essas coisas aconteçam. Então, me parece que os textos das próprias escrituras, elas delimitam o tempo em que as coisas deveriam acontecer, tá? E aí, aquilo que eu já falei, mas aqui tem visualmente, né, para ser mais didático, a linha idealista, de natureza totalmente atemporal, simbólica, nada dentro da escatologia você consegue aplicar a algo histórico, ou um evento físico, né? Tudo diz respeito a uma luta contínua entre o bem e o mal. Eu, assim, rejeito com todo o meu ser essa posição. As outras três eu respeito, né? Mas essa idealista não dá. Mas a historicista, aí aquele cumprimento contínuo, né, a gente já falou disso, vem se cumprindo algumas profecias e tal, e então a igreja ela vai atravessando os séculos e vai passando por algumas etapas que estão escritas lá no Apocalipse. O futurismo, que é a linha das igrejas pentecostais, né, de todas as igrejas protestantes também, é uma natureza literal simbólica, então tem uma mescla ali entre literalidade e simbolismo, né, tentando respeitar o simbolismo. A maior parte do livro aguarda o cumprimento literal do fim do mundo em eventos globais e futuros, né? O preterismo já acredita que é algo totalmente histórico, né? Existia a aliança, a antiga aliança, que ela caiu, e agora nós estamos na nova aliança. Então, há uma mudança de alianças, né? E as profecias já se cumpriram ali no primeiro século. Pois não. Eu queria fazer uma pergunta aqui já. Claro. Vocês, preteristas, no caso, essa teoria, vocês acreditam que o Apocalipse, o livro do Apocalipse foi escrito antes de 70, certo? Lá por volta de 60 a 65, antes de Cristo, certo? Exato. Só que a igreja cristã primitiva, como Irineu de Linho, data o Apocalipse por volta de 95 a 96, durante Sim. o reinado Domiciano, muito depois da queda de Jerusalém. Isso, o que você tem a dizer sobre isso? Perfeito. Cara, é uma dúvida, a primeira dúvida que paira, assim, você quer fazer a outra pergunta já, Anderson? Ou... Não, só isso por enquanto. Tá. Era uma dúvida também, uma das primeiras dúvidas que eu tive, falei, cara, mas e aí, né? Pelo que eu estudei, o livro foi escrito lá no final do primeiro século, então, será que as coisas... A primeira teoria que me veio à cabeça era, será que as coisas aconteceram tá separado, né? As coisas que estavam nos evangelhos e nos outros textos aconteceram, e o Apocalipse é de fato para depois, né? E aí eu fui achando evidências de que em outras tradições, né, a tradição que a gente tem hoje
as igrejas protestantes, inclusive, os pentecostais, elas vêm de uma raiz histórica do catolicismo romano, né? Elas são apesar de ter rompido em certos aspectos, elas são uma continuação do que foi definido nos primeiros 3, 4 séculos pelos pais da igreja, pelos doutores da igreja, né? Então... A palavra tudo. Oi? Não, Mas tem outras linhas, né, culturais, cristãs, que entendem que o Apocalipse foi, por exemplo, a igreja cristã síria, que tem a Peshita e tal, em algumas tradições, eu tinha esse texto, essa imagem mostrando, tem um livro que fala que o Apocalipse foi escrito, né, quando João estava na ilha de Patmos, na época de Nero, né? E Nero, a gente sabe que morreu ali em torno de 64, se não me engano. Então, tem algumas outras tradições que acreditam numa data mais recente da escrita do livro, tá? Depois eu posso aprofundar mais como que a gente chega nessa conclusão de que o livro foi escrito mais recente, mas uma das coisas, vamos falar de dentro da Bíblia mesmo, né? Uma das coisas que é uma prova interna de que o livro foi escrito antes, que o Apocalipse, ele fala do templo, ele tem a menção sobre o templo, você tem que medir o templo e etc. Não faria muito sentido medir o templo, porque quando você vai medir alguma coisa, em outros textos, você vê a medição de certa cidade associada a um julgamento. E não tem sentido você medir um tempo que já caiu, né? Então, como que eu vou medir para julgar algo que já tinha sido destruído? Se o Apocalipse, de fato, foi escrito em 99, 98, 99, se o templo já tinha caído, né? Como que ele aparece lá? Não é uma prova cabal, mas é algo que reforça a ideia de uma escrita recente, tá? Não sei se... Você fala disso porque você pega a referência de Lucas 21, 22, certo? Que diz que na queda da destruição de Jerusalém se cumpriria tudo que está escrito, certo? Você pega essa base nisso, no que você falou. Então, esse texto reforça, mas não é só isso, tá? Não é só esse texto. Só que também tem como refutar isso, né? Tudo nesse contexto se refere a profecia específica sobre o juízo contra Jerusalém, no caso, a vingança da aliança, não o fim da totalidade da escatologia bíblica, como o fim do mundo, ressurreição dos mortos, etc. E sim a vingança contra Jerusalém. Tá, não, tudo bem. Você pode ter esse entendimento baseado aí nos seus estudos e tal, mas a gente vai aprofundar aqui, vocês vão entender que quando você faz uma hermenêutica com paciência, com detalhes, tentando ser o máximo tendo o máximo de neutralidade possível, né, você começa a entender que a profecia não se tratava só da queda de Jerusalém, né? Então, mas a gente vai entender isso daqui a pouco, tá? Eu só vou concluir aqui a apresentação, e aí depois a gente vai para uma outra tela ali que eu explano melhor como que chega esse entendimento, tá bom? Bom, enfim, evento âncora, né? Então, o evento âncora, anos 70, então, você tem a destruição de Jerusalém e do templo pelo exército romano, general Tito. Não foi apenas um evento militar, mas o fim de uma era, Aion, né? Quando fala ali do fim do mundo, no Novo Testamento, a palavra mundo ali, no grego, ela é Aion, que significa uma era, né? Marcou o fim definitivo do sistema de sacrifícios do Antigo Testamento e o cumprimento literal da profecia de Jesus, de que não ficaria pedra sobre pedra, e para o preterista este é o verdadeiro fim do mundo, né? O fim do Aion judaico ou da antiga aliança, e não o fim do planeta Terra, tá? Então, essa é uma diferença cabal ali entre o preterismo e o futurismo. O futurismo vê lá
fim do mundo, ele acha que é o fim do mundo literal, e o preterista entende que é o fim da era judaica, da antiga aliança, tá? O sermão e a visão em duas lentes, né? O sermão do Monte das Oliveiras ali. Então, aqui, só para explicar para vocês, entende-se o Apocalipse como um texto, né? Como o mesmo evento que Jesus profetizou em Mateus 24, no Monte das Oliveiras. Porém, o texto de Mateus 24 era algo para os ouvidos ali, né? Uma coisa um pouco mais explicativa. O Apocalipse é algo um tanto quanto mais para visão. João, ele está em um transe espiritual, vendo figuras simbólicas que exigem um esforço interpretativo para você aplicar a algo histórico, tá? Ali em Mateus 24, Jesus prevê a ruína do templo físico, ele alerta sobre guerras, fomes iminentes, e Jesus avisa os cristãos na Judéia para fugirem para as montanhas, né? Aqui em Apocalipse, João vê a medição do templo para destruição, e ali Jesus estava falando do templo, né, físico que seria destruído. Aqui a gente está fazendo umas conexões, né? Jesus alerta sobre guerras e fomes iminentes, e João vê os cavaleiros, tem guerra, tem fome, tem morte. Jesus avisa os cristãos da Judéia para fugirem para as montanhas, e João vê a mulher vestida de sol fugindo para o deserto, né? Entende-se ali que aquele filho da mulher, a mulher, os escolhidos, a mulher, o povo, né, de Israel, e o filho são os escolhidos, né, que fogem e são protegidos ali no deserto. O Apocalipse, pode falar. Ô Marcão, nesse slide aí, então, o que você está querendo nos dizer é que a profecia de Mateus 24, que fala sobre, enfim, o fim dos tempos ali, ela está diretamente ligada ao Apocalipse nesses textos que você está falando, é isso, né? Você está fazendo o link de, quando Jesus prevê a ruína do templo físico lá em Mateus 24, no Apocalipse é quando ele vê a medição do tempo para a destruição. É esse link, certo? Exato, existem essas conexões. É como se o texto de Mateus 24 ele se conectasse, só que de uma forma, o Apocalipse é extremamente simbólico, né, espiritual, metafórico. Então, existem esses links, não é tão simples de ver, mas é isso mesmo, João. A ideia é fazer essa conexão entre os dois textos, tá? Beleza. Então, aqui ele fala, o Apocalipse é o discurso de Mateus 24 adornado com linguagem altamente simbólica. A profecia de Jesus foi dirigida aos ouvidos e o Apocalipse de João aos olhos. Aqui decodificando os símbolos apocalípticos, né? A besta, o dragão, o poder opressor, perseguidor do primeiro século, representa autoridades romanas e judaicas. O preterismo, tem uma linha do preterismo, o preterismo parcial, principalmente, enxerga Nero como sendo a besta, né? E aqui a gente tem também a Babilônia, a grande, né? Apesar de chamar de Babilônia, na verdade, a figura Babilônia estava sendo a representação, na verdade, Jerusalém era a representação dessa Babilônia. A figura que aparece é a Babilônia, mas no fim, por trás ali na interpretação, é a Jerusalém apóstata que estava sendo julgada, né? Não é a cidade literal do Iraque ou de Roma no futuro, mas a cidade de Jerusalém que rejeitou o Messias, né? Onde o Senhor foi crucificado e perseguiu os apóstolos. Quando fala do texto da Babilônia, fala daquele lugar onde o Messias tinha morrido, sido crucificado, né? E essa cidade é Jerusalém, né? E aqui eu trago um pouquinho para vocês, uma comparação. Eu tenho um outro desenho aqui, depois eu compartilho o link com vocês, algo mais visual, mas só para vocês entenderem aqui as linhas, né, de interpretação do milênio. Então, aqui o pré-milenismo, né, Jesus volta, aí ele reina por 1000 anos, então tem esse período, e depois aqui tem uma queda, né, depois do reinado de Jesus tem uma queda,
para uma queda de algumas pessoas, para depois ter o juízo, e esse reino é totalmente terreno. Né? No pós-milenismo, se acredita que há uma expansão do evangelho, então o pós-milenismo é otimista, assim, ele vai aqui, no pré-milenismo se acredita que as coisas vão piorando até que Jesus volte, né? No pós-milenismo as coisas vão melhorando, é como se a igreja fosse conquistando o mundo, e então chega no cume disso que é o retorno de Jesus e o encontro dele com a igreja, né? E no amilenismo, o milênio é o reinado espiritual, né? Então ele não está atrelado a eventos físicos e tal, ele é o que a gente está vivendo agora, né? Esse é o amilenismo. E a visão preterista, onde que se encaixa o milênio, né? Então, há uma queda, a queda de Jerusalém em 70, entende-se que aqui, tá? Nem todo preterista pensa assim, tá? Eu estou falando um pouco mais da minha linha aqui de entendimento. Jesus volta em 70, cumpre ali as profecias sobre a destruição do templo, os escolhidos são reunidos com ele nesse momento para o reinado, até que haja um julgamento final e definitivo sobre a cidade de Jerusalém, que acontece em 135. Né? Então, nesse período entre 70 e 135 é onde acontece o milênio. Né? Milênio significa ali muitos dias, né? E enquanto as coisas iam acontecendo, aqui, terrenamente falando, os escolhidos estavam reinando com Cristo até que ele devolvesse o trono ao Pai, tá? Em 135, como se dissesse, olha, tá aqui, tá consumado. Ô Marcão, você consegue só voltar nessa tela? Pessoal, essa tela aí que o Marcão está apresentando para vocês, hoje, no meio pentecostal, se acredita no pré-milenismo, que é o primeiro ali, ó, que Jesus, as coisas vão piorando cada vez mais e Jesus ele vai voltar, arrebatar a igreja, vai acontecer tudo aquilo lá e a gente vai entrar no milênio, que é 1000 anos que Jesus vai se cumprir, e é nessa linha que a gente vai estudar depois aqui das aulas do Marcão, essa linha pré-milenismo, que é a linha que o IBAD e, enfim, majoritariamente aí os evangélicos acreditam, tá? Já o preterismo, por isso que eu quis trazer o Marcão aqui, o preterismo é totalmente contrário a essa visão. Então, é legal a gente ter esse tipo de conhecimento de uma pessoa que está trazendo para nós aqui algo com base na Bíblia, que ele acabou de citar um monte de texto aí, com base na Bíblia, que Jesus voltou ali, ó, na queda de Jerusalém, é o último quadradinho aí, ó, que Jesus voltou em 70, no ano 70 depois de Cristo, na queda de Jerusalém. E que o fim do milênio aconteceu em 135 depois de Cristo. Então, fazendo essas afirmações, já começa a gerar um monte de dúvida. E é esse tipo de dúvida que o Marcão vai responder vocês aí, que beleza, se aconteceu em 70, o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, né? E vai vindo outras dúvidas, né? Como que foi isso? Qual a base que a gente tem? Enfim, o que eu quero que vocês entendam aqui, e eu não quero que ninguém assuma o papel aqui de querer desconverter o Marcão, não, porque ele tem ali a posição dele, mas a ideia aqui não é a gente nem debater nada do tipo, é a gente entender e questionar, né? E tentar compreender um pouco dessa visão que ela é tão diferente, tá? Eu tenho certeza para vocês, qualquer curso de teologia que vocês forem fazer, principalmente aqui no Vale do Paraíba e ainda mais aqui no sudeste do Brasil, vai ser muito difícil vocês encontrar alguém falando sobre a visão preterista. Porque eu acabei de dizer, majoritariamente as igrejas evangélicas acreditam no pré-milenismo. Então elas só citam as outras, mas nem mostram na íntegra o que são, né? E desde o início aqui do curso, eu sempre falo para vocês que o meu papel é que vocês tenham acesso ao conhecimento e que vocês aí possam estudar de fato uma matéria, ou enfim, aqui no caso o Apocalipse, sabendo de todas as possibilidades. É só esse adendo aí, Marcão. Pode continuar. Bom demais.
E, bom, aqui grande tribulação, para ter uma visão, né, aqui mostra o rabisco aqui do gráfico, no primeiro século, ali em 70, como sendo o grande período, e o futurismo mostrando ali um possível, né, aumento de tensão lá para o futuro, né. A grande tribulação, no entendimento do preterismo, são os 3 anos e meios que rolou a guerra entre Israel e Roma, né, que culminou com a queda do templo e a tomada da cidade. Aqui, preterismo parcial e total, tá? Há uma diferença. O preterismo parcial, a maioria das profecias, como tribulação, a besta, se cumpriu em 70. Porém, a segunda vinda corpórea e literal, ressurreição física e juízo final, ainda são eventos futuros. Então, assim, o preterismo é meio que um historicismo, né? Esse preterismo parcial, ele tem parte no passado e ainda espera parte no futuro. E aí tem o preterismo total, que eu acredito que todas as coisas aconteceram já antes. E aí, novo céu e nova terra, aí tem uma linguagem profética aqui, né, para o preterista, céus e terra passando, não é a destruição cósmica do planeta, tá? É uma linguagem poética usada em Isaías para descrever a queda de governos, sistemas religiosos, etc. Tá? Então, quando você vai falar de uma mudança de governos, uma mudança de poder ou de aliança, você está falando de mudança de céus e terras, né? É onde, pensando assim, né, de forma simbólica, o que é o céu? Né? É aquela vastidão imensa que te cobre, que você não consegue fugir dele, você está dentro dele. O que é a terra? É o lugar onde você finca os seus pés, onde você está seguro, você está embasado, é onde você tramita, você não consegue também sair dali. Então, é algo que te envolve, te engloba, que está muito maior que você não consegue, ninguém, humanamente falando, tem condições de mudar isso. Isso é uma figura que mostra esse fechamento e o envolvimento de povos e pessoas. Então, quando você está tendo uma mudança de céus e terra, você está mudando poder, você está mudando a forma de tramitar, é como se o céu fosse diferente, a terra fosse diferente, aonde você vai viver a partir de agora. Então, esse é um entendimento mais simbólico sobre o novo céu e nova terra, tá? O fim do Antigo Testamento, o fim do céu e da terra, o Antigo, representou a abolição da antiga aliança e o fim da validade da lei mosaica, a destruição do templo físico e a interrupção definitiva dos sacrifícios animais. Tá? E a nova aliança, que é a nova criação, né, novos céus, nova terra. A nova Jerusalém representa a inauguração definitiva da nova aliança, o reino espiritual de Cristo, espalhado pelo mundo, o verdadeiro Israel de Deus, agora a igreja. Tá? Tá acabando aqui, prometo. Ó, conclusão já é no próximo. Então, aqui um frameworkzinho rápido, um resumo rápido, né? O preterismo, ele foca na questão do tempo. Primeiro século, as profecias tinham limite de tempo, tem o breve nessa geração e tal, voltado para os leitores originais. Então, o preterismo olha para isso. Tem uma linguagem apocalíptica ali, simbolismo judaico, catástrofes cósmicas, representam julgamentos nacionais e quebras de império, não o fim do universo físico. Tá? Então, o simbolismo ele é trazido para algo mais palpável e literal. Né? O evento central é a destruição do templo e de Jerusalém em 70, e a realidade atual, que é o reino inaugurado. Vivemos sobre a nova aliança, o novo céu, nova terra espiritual de Cristo. E para finalizar, sob a ótica preterista, o Apocalipse não é um manual de terror sobre o futuro ou enigma para assustar gerações. É a garantia histórica de que o mal opressor já foi julgado, a antiga aliança deu lugar à nova e o cordeiro já venceu. A esperança final não é aguardar o fim do mundo, mas trabalhar para expandir o reino de luz que já foi inaugurado. Então, aqui acaba a apresentação. Eu volto para vocês aí para dúvidas, para a gente bater um papo. Sei que já está quase na hora, né? Tem uns minutinhos aí, dá para ferver um pouquinho aqui.
Pessoal, vocês conseguiram compreender essa visão do preterismo? Vocês conseguiram enxergar ali o ponto de diferença daquilo que nós, principalmente pentecostais, acreditamos, né? O preterista, ele crê que em 70 houve o arrebatamento, e você me corrige aí, Marcão, se eu estiver errado aqui, você me corrige aí. Houve o arrebatamento da igreja. O preterista acredita que ali houve o cumprimento das profecias lá de Mateus 24. O céu se tornou escuro ali, houve terremotos, houve ali tudo que Apocalipse fala que iria acontecer. O preterista acredita que o anticristo se levantou ali durante esses anos. O preterista acredita que as duas testemunhas foram levantadas nesse tempo. Só nessas afirmações que eu estou fazendo surgem muitas dúvidas, né? E é essas dúvidas que vocês agora têm aí, tanto esse resto de aula aqui, quanto a próxima aula ali, depois dos 15 minutinhos de intervalo, para a gente tirar com o Marcos. Então vocês fiquem à vontade, pode mandar no chat, pode abrir microfone, porque se vocês deixarem, eu vou pistolar o Marcão aqui e perguntar para ele, mas eu queria que vocês fizessem as perguntas para a gente ir compreendendo mais essa visão e entendendo mais essa visão preterista e, obviamente, conhecendo melhor, tá? Então, Anderson, pode falar aí. Sei que tem bastante gente aqui, mas também estou cheio de perguntas. Eu vou fazer uma aqui, depois eu faço outra. Eu quero falar da natureza da segunda vinda de Cristo. Você acha que é literal ou metafórica? O seu argumento de preterista é que a vinda de Jesus foi espiritual ou simbólica, simbolizando o seu juízo sobre Jerusalém na década de 70, certo? No caso, acabou ali, veio a queda, tal, ali seria o arrebatamento, que nem o professor falou. Mas a Bíblia descreve que a segunda vinda vai ser um evento literal, corpóreo, visível, que todos não são um evento secreto ou oculto. Em Atos, no seu capítulo 1, no seu versículo 1, vai dizer: os anjos dizem que Jesus voltará do mesmo modo que subiu. Então, de forma literal, já deixa explícito. Da mesma forma que ele voltou, que ele subiu, ele vai voltar. Apocalipse 1,17 vai dizer: todo olho o verá. Então também é literal. Então todo olho, eu acredito que se referia ao mundo inteiro. E Mateus 24, 27 fala: a vinda será como um relâmpago que ilumina o céu e não um evento histórico localizado. Tá. Legal, cara, legal. Essas questões são bem patentes, assim, quando se começa a lidar com o preterismo, né? Mas algumas afirmações suas, elas são válidas por causa da escola que você tem estudado, né? É o ponto de vista que você recebeu. Então, me parece que você lê lá, né? Todo olho verá, aí você deduz, todo mundo, o mundo inteiro vai ver. E será que é assim mesmo? Será que é o mundo inteiro? Será que é isso que está falando? Né? Então, quando você parte de uma base, né? E aí, enfim, eu vou falar um pouquinho aqui sobre, como é que fala? Hermenêutica, né? A arte de você interpretar. Você vai pelas partes mais claras, e aí você vai expandindo. A gente vai fazer um pouquinho desse exercício aqui, se der tempo. Você vai expandindo para entender as partes que não estão tão claras, né? E, sim, uma outra coisa que você deduziu, que eu enxergo a vinda de Cristo como simbólica, né? Eu acho que eu não disse isso. Eu concordo com você. A vinda de Cristo é literal, né? E fala que todo olho verá, que ele viria na segunda vinda da forma que ele subiu, né? Da forma que ele subiu, ele voltaria. Então, eu concordo com você. É literal e aconteceu de forma literal, né? Acontecer de forma literal não significa que todas as pessoas deveriam ver, primeiro ponto, tá? Todas as pessoas do mundo, quando eu me refiro a isso, não significa que a minha esposa passou aqui, me desconcentrou, mas
quando a gente está falando que veio de forma literal, não significa que não tenha um elemento espiritual acontecendo, tá? Supondo, né? Supondo não, exemplificando. Quando o profeta estava tendo uma visão e o outro, né, se não me engano, Eliseu, não estava enxergando, e o profeta ora para que Deus abra os olhos dele e ele vê a guerra que estava acontecendo ali, no mundo espiritual. Aquilo estava acontecendo de forma literal, a guerra que o profeta estava vendo, que o outro não estava vendo. Estava acontecendo de forma literal? Estava. Mas estava acontecendo no mundo físico? Não. Tá? Aí tem uma diferença. O outro estava enxergando, e por causa dele não estar enxergando, significa que não estava acontecendo? Também não. Né? Por causa de não ter registro histórico de todas as coisas que acontecem no mundo espiritual, significa que não aconteceram, não é verdade? Também não. Né? E então, assim, Jesus veio e ele voltou literalmente, na visão preterista total, tá? E aí, por exemplo, a gente não tem muitos registros históricos. A visão preterista, ela tem uma dificuldade com a questão histórica, porque a linha cristã que venceu, que foi a sobressalente após o arrebatamento, ela não entendia a natureza do arrebatamento. E ela continuou esperando o arrebatamento acontecer. Né? Se você for investigar depois de 70, onde estava Timóteo, Tito, onde estava Barnabé, onde estava Apolo, Áquila, Priscila, onde foi parar todo mundo? Né? Depois de 70, você tem um gap, e aí vai aparecer no final do primeiro século, duas pessoas, com textos um pouco obscuros, que já sem a inspiração de um apóstolo, eles são Papias e Policarpo. E aí, Anderson, desculpa, o seu nome é Anderson mesmo? Anderson, isso. Anderson. E aí, Anderson, aquela primeira pergunta que você fez sobre a escrita do livro do Apocalipse, Irineu se baseia nesses dois, né? Nesses dois, para datar o Apocalipse. Que esses caras, para mim, tá, que sou preterista, eles foram desviados, pessoas que não estavam muito bem em sintonia com a igreja, ou, sei lá, não foram arrebatados. Então, eles ficaram. Né? Toda aquela inspiração que existia no primeiro século, ela já não existia mais, porque o Espírito concluiu a sua obra, né, e subiu com a igreja junto no arrebatamento. Ele continuou ali atuando, porém sem a mesma intensidade, até porque não existia mais a necessidade, e aí a gente entra nesse outro tópico, eu não quero emendar um monte de tema aqui, mas o que eu entendo é que o arrebatamento aconteceu de forma literal, né? Os mortos, quando falo dos mortos ressuscitando, a gente cria uma imagem, por causa de alguns filmes e por causa da linha de estudo que a gente teve, de que as pessoas iam pegar os seus ossos, ia sair do túmulo, ia quebrar túmulo, né? E ganhar corpos novos, e aparecer para as pessoas, e etc. Só que o texto está falando de uma saída do Sheol, né? Os mortos ressuscitando significa que eles sairiam de um estado de prisão terrena e iriam ter o retorno ao contato com Deus. E os que estavam vivos tiveram seus corpos glorificados, porque carne e sangue não herdam o reino de Deus, então eles precisavam ser transformados para que juntos eles pudessem chegar até o paraíso onde Cristo reinaria. Né? Então, todas essas coisas aconteceram, todas as pessoas que deveriam ver, viram, mas não significa que aquilo seria para o mundo inteiro, seria para toda a terra, seria para o mundo judaico, seriam para o povo escolhido e os escolhidos, né? E aqueles que o traspassaram, aqueles também que foram condenados, viriam à sua glória. Então, o preterismo entende dessa forma,
tá? Então, há um conflito concordo com você, há um conflito de interpretação de algumas palavras, porque às vezes a gente, enfim, e tá tudo certo, aqui não é minha intenção debater, é meio que explicar o raciocínio que a gente faz aqui, tá? E clarear para você que às vezes algo que parece para a gente muito óbvio, tá? Se você pegar o fio da meada, passinho a passinho, quando a gente for em hermenêutica, você vai entender o que eu estou falando, o entendimento anterior não parecia tão óbvio. Boa, Marcão. Pode falar, Nelise. Ou, não sei, João, fala aí. Pode passar para a Nelise, eu só estou de olho aqui no horário. Eu não sei se o link vai cair automático, tá? Mas se der 8h30 e cair, é porque já deu a nossa hora aqui, e aí eu mando um outro link daqui uns 10 minutinhos aí pra gente tomar uma água e no banheiro aí, tá bom? Tá bom, só queria deixar esse aviso. Mas pode perguntar, irmã Elise, se não der tempo para ele responder agora, a gente já volta com o Marcão respondendo. Boa. Oi, gente, Pai do Senhor. Rapaz. O Lucas que vai perguntar, ele tá assistindo a aula comigo aqui, eu vou passar para ele. Então, boa noite. Em Apocalipse 20, 2:3, fala que Satanás já foi preso para não enganar as nações. E assim, como o próprio texto afirma, como que você explica o fato de hoje as nações estar profundamente enganadas espiritualmente? Isso, Marcão. Agora quero ver aí, ó. Quer responder? Responde aí. Não, eu não. Eu achei que ninguém ia falar do demônio, mas já cataram aí pelo chifre já. Fica à vontade aí, Marcão. Legal. É Lucas, né? Isso, Lucas. Isso. Lucas. Legal, Lucas. Boa pergunta, cara. Quando a gente, no preterismo, né, o que a gente entende ali por o Satanás ser aprisionado, tá? Pensa o seguinte, a função dele, desde o princípio, foi tomar, o homem lá no Éden, ele era dono disso aqui, ele que governava, né, ele estava sob o comando disso aqui. Como o homem desobedeceu à ordem de Deus, ele veio para um estado de coisas em que Satanás é o comandante, né? O chefe das coisas aqui. E o que significa ser o chefe? Significa que as pessoas que moram aqui estão sobre o reino dele. E aí, quando a gente começa a entender o que significa esse reinado de Satanás, né? A gente tem que entender como que era o sistema de coisas na antiga aliança, né? Antes de Jesus retomar o poder e as chaves do inferno e da morte. Você acredita que Jesus já tomou a chave do inferno e da morte de Satanás, ou as pessoas estão indo para o inferno ainda sob o poderio de Satanás? Né? Porque o texto também fala que Jesus ele tomou essa chave do inferno e da morte. Sim, mas eu acredito que ainda o mal ainda age na Terra. Perfeito. A gente está chegando lá. Então, o que acontece? Qual que era o sistema de coisas? O homem, ele foi expulso do paraíso e entrou na terra. Quando ele morria, tinha um pedaço embaixo da terra, então todas as vezes que alguém morre, né, a gente até tem aquela parte em que Saul vai consultar a feiticeira de Endor, e Samuel sobe da terra, né? Por quê? Porque ele estava embaixo. Em Lucas 19 também, quando fala ali da parábola do rico e do Lázaro, etc., eles estão embaixo, né? Então existiu o Sheol. Depois que o homem saiu do paraíso, caiu na terra, ele não conseguia subir mais. Ele estava sob o domínio de Satanás. E quando ele morria, quando as pessoas morriam antes de Cristo, elas iam para o Sheol, tá? Isso é o domínio de Satanás. Ninguém tinha condições de cumprir toda a lei, porque se cumprisse toda a lei seria justo. Mas como ninguém cumpria toda a lei, era pecador. Se era pecador, ficava aqui sobre o domínio de Satanás, tá? E qual que era a função dele? Né? É tentar, ele é o tentador, e ele é o acusador. Né? Ou seja, ele tentava as pessoas para que elas fossem contra o que estava na lei, ela infringindo a lei, automaticamente ela estava condenada a ficar no reino dele. Né? Com essa quebra,
né, e o aprisionamento de Satanás e posterior destruição dele na Geena, o homem não está mais preso aqui. Porque se ele estiver preso aqui, Cristo ainda não operou, né, e aquilo que ele fez ainda não está valendo. Então, Jesus, inclusive, é o segundo Adão, né? O efeito do pecado que passou para todos depois de Adão, do primeiro Adão, em Jesus, ele tem o efeito contrário. Jesus vem para destruir as obras de Satanás. E aquele efeito da tentação de Adão e depois acusação e aprisionamento num sistema de coisas terrenos, Jesus, ele liberta o homem, pega a chave do inferno e da morte e transcende. O que é o arrebatamento? É justamente esse evento de levar o homem, né, os homens que estavam aprisionados, para o paraíso, que era o seu lugar original, né? E como que ele consegue fazer isso? Por causa de uma bondade minha, porque eu consigo cumprir alguma coisa, porque eu sou crente, ou porque eu visto uma roupa, ou porque eu sou muito ético, né? Cara, nós todos somos pecadores e muito pecadores. Então a gente não conseguiria ir para lugar nenhum se ele não fizesse o que ele fez. É o trabalho da redenção, é a destruição das obras de Satanás. Quando ele quebra isso, ele impede, e aí, independente do mal existir, o mal que existe, ele não é maior do que o sangue de Cristo, do que a obra que Cristo fez, e que liberta o homem para ir daqui direto para o paraíso, né? Então, Entendi. essa é a visão preterista. Isso é um otimismo. Então, E qual a visão do arrebatamento? Se o arrebatamento... Você acha que já aconteceu? Que vai acontecer? Aconteceu. É aquele momento em que ele esvazia o Sheol. Mas e o cumprimento literal, assim, de que está em 1 Tessalonicenses 4, por exemplo, que é a ressurreição dos mortos, a transformação dos vivos, encontro nas nuvens? Primeiro século. Você não tem muitos registros sobre isso, mas você tem relances de registros que provam. Mas então, isso. no caso, no seu ponto de vista, a igreja já foi arrebatada. Já foi arrebatado. Os escolhidos foram arrebatados. Então, nós somos quem na Terra? Eu só queria deixar claro que essa é a minha maior pergunta sobre o preterismo. Acho que o Barcão sabe. O João me pergunta isso toda vez. Porque se Jesus já voltou, o que eu estou fazendo aqui, né? Por que a gente está aqui? E todas essas perguntas eu também compartilho das mesmas, tá? Mas e aí, Marcão, o que eu estou fazendo aqui? O que você está fazendo aqui ainda? Quer dizer que a gente já foi rejeitado, então. Como é que é? Ela falou que a gente já foi rejeitado, então. já não estamos na primeira fila ali, né? Isso. Cara, o que eu entendo, tá? O pessoal, assim, com toda a humildade do mundo, assim, sendo sincero com vocês, na hora que a gente morrer e nós chegarmos lá, diante de Deus, alguma coisa que a gente acreditava, a gente vai falar assim, ó, putz, não era assim. Entendeu? Acho que todos nós, ninguém vai ter a verdade absoluta no bolso ali para chegar lá e bancar diante de Deus e falar assim, ó, eu sabia tudo, né? Minha primeira surpresa é eu estar lá, Marcão. Já vai ser uma surpresa que você vai chegar lá. Nossa, graça atrás de graça, glória a Deus. Então, assim, eu estou falando aqui de um entendimento, né, de minhas conclusões, tá? Que eu entendo. Após Jesus libertar a humanidade desse cenário onde ele estava aprisionado nas mãos de Satanás e preso no Sheol, sem poder voltar para o paraíso, da onde ele foi criado para estar originalmente, podcast ali, ó, onde ele foi criado para estar originalmente, depois que Jesus leva as pessoas para lá, esse estado de coisas aqui decaída, carne e sangue, estado terreno, ele continua, porém, ele já não condena as pessoas a ficar nesse estado. Jesus resolve o problema da morte, né? Quem crê em mim jamais morrerá. E é isso que eu acredito e vivo, assim. Por mais que há uma perda da saúde, com o tempo, a gente vai envelhecendo, vai perdendo a saúde e vai morrer fisicamente, a nossa alma estará viva com Cristo. Porque o que acontecia antes era que a nossa alma ia para ainda o Sheol, apesar de morrer fisicamente, você ainda ia para baixo, né?
o que acontece hoje é ir para cima. Então, a vida aqui, por mais dura que seja, por mais mal que exista, ela ainda é uma grande bênção, é a bênção da existência. E por que eu acho que nós ainda estamos aqui, as coisas ainda acontecem aqui, a vida continua? Porque Deus quer que mais pessoas vão adentrando ao reino dele. E o meio que ele faz para as pessoas entrarem é por esse estado de coisas que vai nos desafiar, que vai mostrar quem é quem, né? Porque, apesar de que o julgamento para a salvação não existe mais, porque Jesus já conquistou, no meu ponto de vista, tá? Jesus já conquistou o paraíso para nós, existe um julgamento de galardão, de recompensas por obras que você faz aqui. Então, meio que parece para mim que a nossa vida aqui e a forma com que nós conduzimos a nossa vida dentro das circunstâncias que nos foram dadas vai definir a posição que a gente vai assumir nesse reino perfeito e eterno que está preparado para nós. Então, porque se as pessoas, se essa terra não continua, lá na terra, lá no paraíso, as pessoas não casam e não se dão em casamento, ia ser um número limitado de pessoas, acabou. Se tivesse pessoas nascendo, elas seriam pessoas que não têm o bem e o mal diante de si, sem liberdade de escolher. Então, também ia ser um negócio meio, sei lá, parece um pouco robótico. Então, para mim, faz sentido que as pessoas continuam nascendo aqui e continuam tendo as suas circunstâncias e tentando vencer de acordo com as suas circunstâncias, para que elas sejam galardoadas no porvir, tá? Então, esse é o meu entendimento. Gente, eu acho que não caiu a live aqui. Vamos direto? A live não, né? A aula. Vamos direto, porque daí a gente, enfim, não perde o fio da meada aqui das perguntas, tá? Na hora que cair, a gente sai, é isso? Se cair, é o inimigo. E para mim, ele tá vivinho, eu vejo toda sexta-feira numa igreja. E, professor, eu sei que tem pergunta aqui, mas só para pegar esse enganche do Marcão. Não, peraí, segura aí. Eu tenho que só contextualizar o que o Marcão falou aqui, que é muito interessante. Na visão preterista, gente, o arrebatamento aconteceu. E por que a gente tem aqui? Estamos aqui ainda. Porque eu vou usar essa palavra, eu sei que ela é um pouco pesada, tá? Mas a produção de novos seres humanos acontece só aqui na Terra, porque no céu a gente não se dá em casamento. Então, como que vai, por exemplo, se o arrebatamento acontecesse agora, todos nós subíssemos, a gente ia ficar com uma população contada no céu. Não ia ter mais pessoas entrando no céu, porque lá não se dá em casamento. Então, a gente está aqui na Terra ainda porque a Terra é o grande local onde se produz seres humanos e quando esses seres humanos morrem, eles vão para o céu. Então, no céu sempre tem gente nova entrando. Eu sei que é muito chula essa explicação que eu estou fazendo aqui. Não é tão bonita e lapidada como o Marcão falou aqui, como um filósofo, mas é só para a gente deixar um pouco mais abrangente. Então, a Terra continua aqui, nós estamos aqui justamente porque aqui é a porta de entrada de novos seres humanos e que daqui parte esses novos seres humanos lá para o céu, tá? Só um pouco parafraseando isso. Só para a gente ser justo aqui também, ô Anderson, eu ia falar para as pessoas que querem perguntar e levantando a mão, mas a Carol, ela fez uma pergunta aqui, ó, então no chat, né, bem antes ali do Lucas. Mas o Lucas, respondido aí essa parte do arrebatamento e do diabo e o que a gente está fazendo aqui, você conseguiu entender? Só para finalizar? Consegui entender sim a visão. Boa. Então, parte dos mortos receberam a libertação do que aprisionavam e significa que estavam vagando na Terra? Eu acho que eu posso até responder. Eu acho que não. Eles estavam no Sheol e quando aconteceu o arrebatamento ali, né, em 70 anos antes de Cristo, Cristo libertou eles e eles não ficaram na Terra, Carol. Eles já foram para o paraíso, direto, tá? E aí a Tamires até falou, né, que a gente poderia fazer um podcast, e a gente já até fez, né, Marcão? Nossa, aí era pesado. Mas enfim, e a Carol perguntou de novo, então, no seu ponto de vista, minha salvação está garantida por Jesus, mesmo que eu viva numa vida promíscua, de promiscuidade, só não terei galardão.
Marcão, cuidado no que você vai Ó, não morri, responder. galera. Cuidado no que você vai responder, porque isso aqui puxa várias outras frentes, né? Olha o que a Carol está perguntando. Se tudo já foi feito, Jesus já voltou, a minha salvação já está garantida, mesmo eu vivendo uma vida promíscua, sei lá, viciado em droga, enfim, fazendo tudo aquilo que é errado, matando, roubando. De qualquer forma, eu vou para esse céu, para esse paraíso, porque se tudo já se cumpriu, não existe mais inferno. Aí a única diferença é que eu não vou ter galardão no céu, é isso mesmo? Nossa, eu até suei, eu quero só ver o que você vai É a conclusão lógica da próxima pergunta, o que eu falei antes, aí vem essa próxima. Isso acontece mesmo. E assim, excelente pergunta também. O que acontece, tá, pessoal? Pensa o seguinte, a gente trabalha aqui, quem está tentando ficar rico aí, trabalhar mais, viver melhor e tal, né? Eu acho que todo mundo tenta ser melhor no seu trabalho ou no seu empreendimento para ficar melhor, dar uma vida melhor para sua família e tal. Agora, imagina aqui é o seu lugar de investimento, né, para você ter usufruir de coisas maravilhosas que a gente nem consegue imaginar lá no paraíso. Imagina você achar que, beleza, minha salvação está garantida, então vou fazer o que eu quiser aqui e perder toda a riqueza que você poderia ter, né, lá no paraíso. Ah, mas o paraíso não tem nenhum lugar ruim. Tá, não tem lugar ruim, mas, cara, Deus, ele é justo. Tem camadas. Por exemplo, quando os apóstolos estavam lá reunidos, aí a mãe dos filhos do trovão lá falou assim, ô, Senhor, Jesus, né, mestre, eu queria que o meu filho, né, Tiago e João, os meus filhos, eles sentassem à sua direita e à sua esquerda lá no reino, né? Tem como já a gente garantir isso aí, né? Onde eu assino e tal. E Jesus falou, olha, tem coisas que não é comigo, né? Isso aí cabe ao Pai. Mas o fato é que existiam essas posições. Ele não falou para ela, olha, lá é todo mundo igual, entendeu? Não é comunismo lá, não é todo mundo igual. Lá existe hierarquia, lá existe níveis de acessos, de benefícios e etc., né, usando termos aqui que a gente conhece, né, então, assim, a gente quer o pior lugar ou o melhor? Eu estou tentando, tá, por mais que eu acho que não vou conseguir algo muito bom, mas eu estou tentando uma posição boa, né? Então, eu não vou estragar minha vida, até porque tem outro cenário. Quando você não cumpre o manual, o homem, né, ele é a imagem de Deus, ele vem com o manual. Quando você não cumpre o manual, você não precisa de Satanás para te deixar doente, você não precisa de Satanás atribular a sua vida, é só você começar a fazer coisa errada, você vai ter tribulação, você vai ter problema, né? Então, começa a comer doce todo dia sem parar. Daqui a pouco você está com diabetes. Aí você vai na igreja falando que Satanás está ferrando com a sua vida, com a sua saúde. Não, é você mesmo que está comendo, entendeu? Então, assim, se você acha que você pode fazer o que você quiser e depois eu só vou perder meu galardão, né? Primeiro você está ferrando com a sua vida aqui e depois você está limitando as suas possibilidades de galardão numa vida que é eterna. Porque aqui, por mais ruim que seja, vai ter fim, né? Agora, lá é eterno. E aí você não tem mais como voltar para tentar, igual o morto lá, o rico, falou, cara, mas deixa eu ir voltar lá para avisar meus parentes para eles não fazerem as mesmas coisas que eu. Mas não dá mais, né? Agora já ferrou, filho, né? Você já está aqui. A oportunidade que você tinha era antes. E seus parentes têm Moisés e os profetas, né? Então, eles que têm ouvido. A gente tem aqui as escrituras, a gente tem o mesmo Moisés e os profetas para escutar. Então, o meu conselho, não estraguem a vida de vocês. Só acrescentem um elemento, né? Cara, a morte, a única coisa que eu não consigo resolver, Jesus já resolveu para mim. E aí eu tenho gratidão por ele e continuo não dando um passo atrás e sendo pior. Eu continuo tentando ser melhor, né? Então, acho que esse é o ponto de vista. E eu concordo que, assim, em partes, é meio libertador, né? Você
pensar que... E eu acho que isso é a efetividade da graça. Só que eu jogo o tempero pentecostal no meio, aí, enfim, aí eu já vou para o outro lado. Mas muito bom, Marcão. Eu vou ver ali a pergunta do Juliano, e depois, porque eu tenho um gancho em cima do que você falou agora. Daí eu ia trucar você agora, mas eu vou só no Juliano para ver o que ele tem para te perguntar. Pastor, o senhor quer dar continuidade? Porque minha pergunta, acho que ela é um pouquinho fora, não sei se é um pouco fora do contexto aí. Tá, não, eu vou assim, porque... Beleza, Juliana, aí eu já passo para você. Marcão, Tá bom. se então todo mundo tá... Eu vou jogar aspas aqui para todo lado. Tá com a salvação garantida. Então, não importa o que eu faça, Jesus já fez, já voltou, tal, já cumpriu tudo, o diabo já sumiu, já não tem mais nada. Então você quer me dizer que lá no céu eu vou encontrar um senhor com um bigodinho lá de 1945 chamado Adolf Hitler? Essa pergunta é ótima. Você tá me dizendo que eu vou encontrar lá Stanley, você tá me dizendo que eu vou encontrar lá uns camaradas aí que, olha, vou falar pra você, viu? É isso mesmo. Eu vou chegar no céu e encontrar Adolf Hitler que matou ali mais de 6 milhões de pessoas, assim. Eu sei que é difícil e complexo, tá, Marcão? E você sabe que eu não tenho papas na língua aqui. É isso mesmo. Cara, esse entendimento que eu tenho de que todas as pessoas estão salvas, né, e serão salvas, ela é revisada sempre que eu vejo uma crueldade muito grande, né? Pessoas, por exemplo, eu acho que vocês tiveram contato lá com a questão da ilha de Epstein, aquele cara que levava criança para, né, os ricos do mundo usarem, etc. Isso me dá uma indignação tão grande, né, um senso de justiça ali, você vê como que as pessoas são maldosas e tal, fazendo isso com crianças, com gente indefesa, abusando das pessoas, e você vê isso no mundo, assim, com muita frequência, em vários níveis. Você olhar povos da África, né, você pega os filhos dos opositores, corta as 2 mãos, uma criança de 3 anos vai crescer sem as mãos, a criança já está ali fudida, já ferrada, sem comida, num terreno árido e tal, o cara vai lá e corta as 2 mãos do cara. Aí você fala, cara, esse cara merece ir pro inferno e queimar mesmo a eternidade inteira. Então, assim, isso, né, essa crença é desafiada o tempo todo. O que eu entendo, cara, é que, assim... Mas se a gente seguir a fio a visão preterista, é por aí mesmo, a gente vai deparar com esses caras lá. Tem o preterista que ele não entra na questão de salvação, né? Ele não responde, ele não entra, ele não quer saber, ele fala, cara, o que eu sei é que Jesus voltou e a obra está concluída. E aí, eu tento ser honesto nas coisas, cara, tem a consequência, né? E a consequência de ter caído o templo e a lei é que, se não existe lei, não há pecado. E também não existe o acusador, porque o acusador foi destruído na Geena. Ou seja, eu entendo que não há pecado tão grande, tão maior ou tão horroroso que seja maior do que o trabalho de redenção que Cristo fez. Por mais que isso me doa, que pelo meu senso de justiça, eu quero que as pessoas sejam punidas. E eu acho que serão, à sua medida, né? Porque se você perde algo excelente para a eternidade inteira, já é um tipo de punição, né? Eu não sei, de repente você entra lá no céu, o bigodinho vai estar lá, mas ele vai estar lá servindo, aprendendo a servir a eternidade inteira as pessoas que ele fez mal, né? Pesado esse lado aí também que você falou, mano. Eu não sei o que Deus preparou para ele, né? E eu só sei de uma coisa, cara, Deus, ele é justo, e ele vai saber dar a cada um segundo as suas obras. Boa. Pode perguntar aí, ô Juliano. Beleza. Professor, a minha dúvida, ela paira sobre qual que é o entendimento aí do preterismo acerca aí da interpretação de estudiosos sobre a nova fundação de Israel em 1948. Se somos a última geração aí da Terra, né? E qual que é o entendimento aí? Porque acho que no penúltimo slide do senhor,
o último ícone, o senhor fala que Israel acho que é nós, né? Refere-se a Israel, você não tem como espelhar aí esse último slide, para me formalizar essa pergunta, mas no começo o senhor contextualizou muito o físico, né? A queda de Jerusalém, físico, e no final Israel aí meio sendo nós, mas o Israel físico, o que tem a dizer sobre isso aí? Perfeito, cara, boa pergunta. O que isso aí também é algo que contribui, né, à volta do povo judeu lá para a terra de Jerusalém e tal. E você percebe que não é a mesma coisa, né? A lei não é praticada lá. Animais não são sacrificados mais. Então, por mais que existe um outro elemento, que esse povo de Israel já não tem a consanguinidade do povo de Israel de Moisés, de Abraão até o primeiro século. Se você ver, pode fazer uma pesquisa no Google simples, né? Você pergunta assim, quais os judeus existentes, ou você pergunta para o Maiá, né, que talvez responda melhor, quantos judeus existentes e qual a porcentagem de vida em porcentagens, por tipo de judeu. Aí ele vai trazer um judeu para você, falacha, que são de peles escuras, né? Tem os judeus sefarditas, que são que foram originados na Espanha, e tem os judeus askenazes, que são caucasianos, que são judeus brancos, assim, os askenazes, eles são descendentes de Jafé, né? O povo judeu de verdade, ele é descendente de Sem, falando lá dos filhos de Noé, né? E não tem tanto semita hoje no mundo, tá? Então, aquele povo de Israel que voltou e conquistou aquela terra são judeus askenazes, tá? Isso tem uma longa história, daria um curso aqui para a gente rastrear quem são essas pessoas, como eles conseguiram voltar, por que eles são tidos como judeus, etc., né? Mas isso é só para te dar uma palhinha de que não é o mesmo Israel, tá? Que tá lá. Porém, eu acredito, tá, que exista um movimento intencional para validar um movimento intencional de grandes pessoas poderosas, e aí o João me chama de, como é que fala? Conspiracionista. Existe um movimento para fazer parecer que essa linha de interpretação futurista está acontecendo, né? Por exemplo, tá? Um exemplo. O Trump aí tira da Venezuela lá, o Maduro, agora ele mata lá o líder Ayatollah, mata um monte de Ayatollah e tal, não sei o quê. Parece que isso não vai acabar tão logo, e aí parece que o mundo vai ficar mais igualitário, vai ficar assim, mais homogêneo, vamos dizer assim. E aí, me parece que depois, né, quando disser paz e segurança, haverá repentina destruição. E aí vai vir um cataclisma, sei lá, bombas atômicas e não sei o quê. Então, está todo mundo indo um pouco entendendo nessa linha, né? E parece que os movimentos políticos mundiais caminham, de fato, para essa linha, né? Mas aí existe um outro elemento que, no meu ponto de vista, é uma agenda, tá? É uma agenda de pessoas muito poderosas que dominam o mundo desde o século XVIII, XVII, XVIII, que culmina aí com a iminência, né, o crescimento da maçonaria, dos iluministas e de um monte do racionalismo e etc. Então, assim, eu não acredito que os eventos atuais tenham algum tipo de relação de cumprimento com coisas da Bíblia, né? Eu acredito que eles estão tentando cumprir uma interpretação que eles mesmos fizeram, tá? Para mim é isso. Não sei se eu respondi. Respondeu aí, Juliano, você conseguiu entender? O Israel de hoje é só um Israel meio que
simbólico, né, Marcão? Não tem nada de raiz lá com o Israel antigo bíblico. Então, tudo que acontece lá não é cumprimento de escrituras, porque já foi cumprido. Exato. Ah, sim. Não, eu já tinha ouvido já mais ou menos algo meio raso sobre isso aí. Mas obrigado, viu, professor, pela explicação. Imagina, Marcão, chegou uma pergunta aqui para mim, que não está aqui no nosso chat. É o seguinte, em Amós 8, 11 a 12, vai dizer ali uma parte do versículo que correrão por toda parte procurando uma palavra do Senhor e não acharão, fazendo alusão, esse versículo está fazendo alusão à tribulação. E aí, eu quero ver se escapar dessa, meu irmão. Me explica se Jesus voltou em 70 depois de Cristo, aonde e quando aconteceu a grande tribulação. Que a grande tribulação, a pessoa que fez a pergunta aqui citou Amós, mas tem Amós, tem Tessalonicenses, tem Coríntios, tem Apocalipse, tem Daniel fala sobre isso. Para todo lado você vê falando sobre a grande tribulação. Quando ela aconteceu, como ela aconteceu, fala de marca da besta, fala das duas testemunhas. Como que você explica isso no ano 70? Vamos por partes, né? Começando com a grande tribulação, aí depois a gente vai cadenciando para esses braços que vão surgindo. Como que você explica isso aí, Marcão? Perfeito, cara. É uma dúvida mesmo. E você tem razão, né? Muitos textos falam desse evento, desse momento que é a grande tribulação. E aí, vamos ver se o professor ensinou certinho, né? Calma aí, Marcão, pera aí. É a primeira aula do Apocalipse. Agora que está entrando a Apocalipse. Agora que está entrando a matéria. Vai lá, vai perguntar. É verdade. Então, não posso exigir isso aí, né? Mas eu acho que vocês já ouviram, né, de forma geral, quanto tempo de grande tribulação? 3 anos e meio, né? Se a volta de Jesus se deu em 70, né, o que aconteceu nos 3 anos e meio que antecederam esse ano 70, né? Lá em meados de 66, Roma cercou Jerusalém, né? E o que está escrito em Lucas 21, se não me engano, quando vir de Jerusalém cercada, vai acontecer, né? Quando vir de Jerusalém cercada, né? E esse texto ele tem um paralelo com a abominação da desolação em Mateus 24. Fala, então, vai vir a abominação da desolação, no texto paralelo, está vindo falando a mesma coisa, a abominação da desolação em Mateus 24, e em Mateus 21 fala Jerusalém cercada. E dali em diante era 3 anos e meio até a destruição final. O que aconteceu nesses 3 anos e meio foi o período mais difícil, horroroso e traumático para a nação de Israel de todos os tempos. Assim. O povo, por isso que Jesus fala, veja bem, que quando eles começassem a ver os sinais dos tempos, eles deveriam fugir para os montes, para orar para que a fuga não fosse no inverno e que as mulheres não estivessem grávidas, porque dificultaria a fuga. E ele só poderia falar dessas coisas se tivesse um evento físico, local, acontecendo, né? Não tem sentido eu tentar aplicar para mim. Quando eu ver os sinais, né, eu vou, fugir para as montanhas, ou, enfim, por que eu tenho que orar para não ser no inverno? Enfim, era local. Que quando Roma cercou, Israel já sabia que ia passar fome, que ia ter... O que acontece num cenário de guerra, tá? Você está cercado. Quem que está ali lutando e batalhando para manter a cidade viva? Em pé, ainda sob o comando de Jerusalém, da nação em si que está sendo cercada. São os militares. Todo o recurso da terra vai para os militares. As pessoas
passam a servir aquela causa. Então, eles entram, vão pegar a sua comida, vão pegar a sua casa, se for necessário, porque tem uma posição estratégica aqui e tal, não sei o quê. Você perde completamente o direito, não tem direito num cenário de guerra. Você fica vivendo num caos, sobrevivência na raiz, assim, né? As pessoas começam a ficar violentas e ninguém se importa mais com justiça e etc. Então, é um cenário horroroso. E foi exatamente isso que aconteceu quando Roma cercou Jerusalém. E toda essa história, ela está relatada no livro de Joséfo, né? E aí, ele conta tudo o que aconteceu. Então, até a igreja, né? A igreja ali, os escolhidos, eu acredito que eles vivenciaram parte disso, mas na hora que a coisa degringolou de vez, né, houve a parousia, aquele momento em que havia a presença de Cristo pairando nos ares, a igreja já estava sendo arrebatada, já tinha sido arrebatada, né? Há controvérsias aqui, a gente pode colocar o arrebatamento mais no começo dessa grande tribulação, ou mais no final, né? Eu entendo que parousia, a palavra parousia significa presença, é um período um pouco mais longo de tempo, onde Jesus estava presente espiritualmente sobre a cidade, né? Trazendo os cálices da vingança por tudo o que aquela cidade fez contra os profetas e o próprio Cristo, o Filho de Deus, no final, né, o que as parábolas dizem. Então, o Joséfo chega a dizer que existia um evento que ele falou que ele só escreveu aquilo porque tinha gente viva capaz de testemunhar aquilo que ele estava falando, mas senão ele ia parecer louco. Que em alguns momentos apareciam carros e cavalos de fogo nas nuvens, né? E naquele momento de cerco de Jerusalém por Roma. Existiu um evento em que o templo teve as suas portas abertas sem ação humana no dia da colheita, né? No dia das colheitas. O templo se abriu e houve-se estrondo e uma voz de uma multidão dizendo, vamos sair daqui, né? Em mim, esse é o evento do arrebatamento. Da onde saíram essas vozes, né? Porque o portão do templo se abriu, tudo tem um significado ali, né? Só que a maioria dos estudiosos não conhece essa história, né? E aí fica parecendo que isso não aconteceu, e aí a gente fala, mas, né, aconteceu no primeiro século, essas coisas, como assim, né, tipo, cadê a evidência, né, cadê o texto, onde está falando isso e tal? Então, cara, muita coisa está escrita lá. Então, a igreja desapareceu ali, né, naquele cenário. Quem dominou foram os zelotes, sicários, né, os fariseus dominaram, eles comandaram boa parte do período ali e impuseram o sistema deles, né? Judaísmo brabo na raiz, com todo rigor. As pessoas que assumiram as lideranças entraram no templo, elas profanaram o templo, se fizeram como deuses e, obviamente, se tinha alguém ali justo querendo uma palavra, não ia encontrar. Não tinha mais consolo e harmonia e caridade. Tudo era guerra e vença o mais forte, né? Boa. Então, você está querendo dizer que a tribulação foi o cerco de Roma em Jerusalém e a destruição ali, né? Que isso aconteceu em 3 anos e meio. Isso. Aí, deixa eu ver. A pergunta aqui era sobre a grande tribulação mesmo, então acho que foi respondida aí. Pegando um gancho, Marcão, agora disso, beleza, aconteceu a grande tribulação. Que 2 testemunhas são essas? Então, quem são essas 2 testemunhas na visão preterista? Porque Apocalipse, ela cita, né? 2 testemunhas vindo, fazendo sinais no céu, na terra, e trazendo o povo ali para perto de Deus.
Não vem me falar que você não tem resposta, não, vai. Quem que são essas duas testemunhas? Cara, dois textos assim que nunca foram muito claros para mim, tá? As duas testemunhas e Gog e Magog. Assim, né? Já pesquisei bastante. Assim, a interpretação um pouco mais aceitável no meu ponto de vista, mas também não é que eu estou fechado com isso é uma prova e não sei o que, tal. É que me parece fazer mais sentido para mim, tá? É que as duas testemunhas foram Tiago, o líder da igreja de Jerusalém, e Pedro, que foram dois líderes da igreja de Jerusalém até o final. Tiago, o próprio Joséfo, esse livro que eu falei para vocês, fala da morte dele, se não me engano, não sei se é enforcamento ou decapitação em praça pública, tá? O Pedro não tem registro histórico, existem algumas tradições, inclusive tradição que põe ele morrendo em Roma e tal, né? Mas ele até o final, ele se mostra presente em Jerusalém. Inclusive a carta dele que fala da Babilônia, a Babilônia é aquele lugar onde o Senhor foi crucificado. Onde que o Senhor foi crucificado? Em Jerusalém. Ele está falando do lugar que ele morava, né? Ele também deve ter tido uma morte violenta, né, ali, líderes da igreja, e ele representa, o Pedro representa muito bem a lei, né? E Tiago, a gente não tem muitas referências, né? Para mim, ele se mostra como uma pessoa justa, como uma pessoa de oração e tal. É meio difícil vincular ele com o espírito de Elias, que era mais aguerrido, né? Mais que confronta, né? Um confrontador e tal. Então, assim, para mim, as duas testemunhas são Pedro e Tiago, líder da igreja, tá? Mas Tiago, você está falando o pastor presidente da igreja de Jerusalém. Tiago, existiram 3 Tiagos, né? Sim, ali. sim. O primeiro, Tiago Maior, ele morre rápido. Isso, eu achei que era esse, eu já ia falar, mas calma aí, não dá para ser ele. Ele morre rápido, ele morre decapitado? Ele morre decapitado ali em Atos 12, Atos 12, ali na primeira prensa ali contra os apóstolos. Exato. O segundo, Tiago, não se fala muito dele ali em Atos e tal. Agora, o outro Tiago, que é o líder da igreja, ele é irmão de Jesus. Tanto é que em Judas, na epístola de Judas, você vai ver, Judas é irmão de Tiago. Né? E nos textos, nos evangelhos, você vê que Jesus tem um irmão chamado Tiago. E na epístola de Tiago, tem lá falando, Tiago, irmão do Senhor. Não, e a Débora, ela até colocou aqui no chat para nós, né? Como aprendemos no livro de Tiago, assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Aqui ela estava dando base quando a gente estava falando que se Jesus já veio, já fez todas as coisas, eu posso sair pecando por aí, vivendo uma vida devassa. Aí ela até citou o livro de Tiago aqui, falando sobre isso. Então é o mesmo Tiago, né? Então as duas testemunhas seriam Tiago e Pedro na sua visão aí preterista, né? É uma tentativa de aproximação, tá? Também não tem... Essa é uma das coisas que talvez eu chegue lá e falar, puxa, não era. Isso, eu pensando que era outra coisa. Boa. O Anderson, pode fazer a pergunta. Como que ele estava explicando aí depois vem outras perguntas, mas ele tinha citado a questão da ressurreição dos mortos. O argumento dele foi assim, que a ressurreição dos mortos já ocorreu, sendo uma transição espiritual da velha aliança para a nova aliança. No caso, a entrada das almas no céu após a morte. Só que o Novo Testamento ensina que a ressurreição física e corporal no último dia. No seu capítulo 15, descreve a ressurreição Paulo descreve a ressurreição como a transformação de corpos corruptíveis em corpo incorruptível. Se isso já aconteceu na década de 70, então os cristãos atuais não aguardam mais a ressurreição física. Em João 5, no seu versículo 28 e 29, Jesus fala da ressurreição, onde o que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Pegando essa base,
o que você falou foi como se fosse algo simbólico e algo em oculto. Mas pegando esse texto, trazendo para nós, se isso já aconteceu, como que a igreja vai acontecer? Então a gente não vai ter corpo físico mais, porque Jesus aqui, Paulo também fala sobre um corpo incorruptível. Então a igreja não tem mais isso. Só aquele povo que tem lá. Agora nós, acabou, morreu, acabou, vai virar alma lá, vai ficar lá em cima voando. Lá em cima voando. Essa foi boa. E aí, Marcão? Cara, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Eu vou tentar fazer uma explanação para cobrir A pergunta é basicamente se na ressurreição, se já aconteceu a ressurreição dos mortos e eles já subiram com seus corpos glorificados, nós aqui que estamos hoje, né? Nessa máquina aqui reprodutora, quando a gente morrer, vai acontecer isso? Vai acontecer essa transformação do nosso corpo também? Ou foi só para aquele povo que foi arrebatado? Essa é a pergunta. Perfeito. Eu respondo com Coríntios 15, 1 Coríntios 15, que fala assim, se não há corpo, aliás, se há corpo físico, há corpo espiritual. Se há corpo físico, há corpo espiritual, tá? O que ele está dizendo é o seguinte, se você está aqui, nesse corpo, que é uma semente, e aí ele faz essa analogia, lá em Coríntios 15, da semente. Esse corpo que nós temos é uma semente. Para ela brotar, o que acontece com a semente? Ela é um corpinho pequenininho, não serve para nada ali, tipo, não tem muita grandeza, não tem beleza, não tem serventia, e ele é posto na terra. Ele é posto na terra, o que acontece? A semente morre. E daquela semente nasce um corpo muito superior, produtivo, que vai ter utilidade. Cara, tem árvores que são, sei lá, 5.000 vezes, milhões de vezes maior do que a semente, né? Só que para nascer esse outro corpo que vem da semente, é necessário morrer. Esse é o caminho natural. Aí ele fala, só que eu vou te contar um mistério. Nem todos morreremos. Alguns de nós, e aí ele põe seremos arrebatados. O que ele está dizendo? Que o caminho natural para o corpo glorificado é a morte. E se há corpo físico, há corpo espiritual. Tá? Então, o problema é que a gente vê muito fantasminha camarada, a gente acha que, ou ghost, acha que existe aquele contorno transparente, né, que tem uma certa semelhança com a gente, que fica flutuando e etc., né? A gente tem noções modernas aí, baseadas em cultura popular, do que é a alma, né? Na verdade, o corpo e o sangue nunca vão herdar o reino dos céus, né? Até é um problema para o milenismo terreno justificar um reinado de Cristo aqui na Terra, porque ele fala que corpo e sangue não herdarão, e o corpo e sangue, a carne e o sangue, a carne e o sangue sempre vão ser corruptíveis, ela é a natureza dela, então não entra no reino, né? Então precisa se morrer, de fato. A diferença é que percebe que quando ele fala dos que vão ser transformados, que é um mistério, olha, existe uma coisa sobrenatural que vai acontecer. Por que os mortos que estavam presos, eles não seriam transformados? Porque eles já estavam no corpo espiritual. Mas o que estava vivo, ele estava no corpo físico, então ele precisava ser transformado, né? E é a mesma coisa que vai acontecer com todo mundo. Quando você morre, você já está no seu corpo espiritual. A diferença é que antes as pessoas iam para um lugar e hoje a gente vai para outro. Então, é isso que eu vejo como diferença, tá? Não sei se ficou claro para vocês aí. Mas só que, como você tem aqui João 28, 29, Jesus fala de uma ressurreição onde os que estão no túmulo ouvirão sua voz. Sim. Lá em Apocalipse 20, ele fala que
o inferno deu seus mortos, o mar deu seus mortos, a morte deu seus mortos. O que é a morte? Se ele está falando que tinha gente no céu, tinha gente no mar, e aí ele fala, pô, tem gente, que é a morte? Quem que é esse outro grupo de pessoas? É um simbolismo, ele está dizendo que as pessoas que estão mortas, estão na sepultura, elas vão sair de lá, né? E a sepultura, ela é o lugar onde o corpo demonstrava, é um simbolismo, né? O corpo está indo para baixo. Naquele momento, a alma também ia para baixo, né? Ia para o Sheol. Na cosmologia judaica, sempre entendeu-se que o Sheol era debaixo da terra. Então, as pessoas iam sair dali, né? Iam abrir seus túmulos, ok, e iam sair. É uma figura, e não que isso não tenha acontecido de forma literal, tá? Ela aconteceu de forma literal, porém, de forma também espiritual. Então, no caso, isso aconteceu no passado. Então, como você falou, então agora para a igreja atual isso não acontece mais. Não, a gente Não vai precisa. mas a gente vai ser transformado, né? Não precisa. Porque você não vai pegar seu corpo, ninguém foi com o corpo físico. Entende? O corpo que as pessoas foram para o céu é um corpo muito superior ao corpo físico que a gente tem. O corpo foi transformado, né? Exato. Boa. Entendi. Pode falar, irmã Elise. Eu tenho mais uma pergunta. Lucas, desculpa. É o Lucas. Boa. Mais uma pergunta. Assim que a gente vê que assim, a história assim, do Evangelho tem muita coisa, assim, da Bíblia, a própria história da Bíblia tem muita coisa verificável, né? Por que não há registro histórico de algo dessa magnitude, né? Como é descrito na Bíblia? Não há, a gente tem registro de várias coisas dessa mesma época. E como que não tem um registro de um arrebatamento da igreja que a Bíblia descreve de forma tão forte como visível, anjos testemunhando para os homens, falando assim, da mesma forma que vocês viram subir, vocês vão vir voltar. Quer Por tomar que uma não tem água esse aí, registro? Marcão, antes de responder? Quer tomar uma água, respirar aí? Cara, excelente pergunta. Excelente Tudo que pergunta. vocês estão perguntando, cara, é o caminho natural que eu passei também. Eles não imaginam o tanto que eu te aloprei, né, Marcão? O João já fez essas perguntas tantas vezes. 4 anos perguntando para ele. Mas, cara, você tem razão. Existe, como eu falei antes, né, o livro de Joséfo, Egésipo, Tácito, tem alguns textos de alguns autores que mostram essa época, e se você ler, você fica de cabelo em pé com as coisas sobrenaturais que aconteceram nesse período, tá? Então, claro existe. Hã? Então, existe alguns livros que falam, não de uma forma defendendo isso, mas que contam a história naquele momento e que, interpretando o que aconteceu naquele momento, corrobora com a visão preterista. E são muitas coisas sobrenaturais que aconteceram naquele local, com aquele povo, naquele tempo. Agora, uma coisa, você tem razão, não tem uma literatura universal falando sobre isso, né? Vai lá igual tem do dilúvio, né? Tipo, em todos os povos que você vai, tem a história do dilúvio contada, contextualizada por aquele povo, mas tá lá, uma inundação e tal, e etc, né? Todos os povos têm gigantes, tem inundação, tem os titãs, ou anjos, ou deuses que saíram do céu, vieram ter filho na terra, e enfim, né? Então, todos os povos têm isso aí. Agora, todos os povos não têm falando sobre arrebatamento, né? Sobre volta de Jesus, e igreja que sumiu, e etc. E aí, mas em nenhuma literatura que você citou, tem alguma literatura dessa que fala sobre arrebatamento, mortos ressuscitando, pessoas sendo abduzidas para o céu? Não. Tem textos anteriores, né, que falam de... Só mais uma pergunta. Você acredita no arrebatamento físico da igreja, assim, mesmo nessa época? Sim, acredito. Mesmo sem registro histórico? Mesmo sem registro, né? Por exemplo... Então você acredita só pela fé? Eu acredito porque Jesus disse que aconteceriam lá naquele tempo.
Marcão tem mais fé que nós tudo junto aqui, irmão. Mais fé. Pra acreditar nisso aí tem que ter muita fé, meu Deus do céu. Você é Não, louco. mas Jesus não falou dos tempos, ele falou que os tempos nem os anjos sabiam, nem só Deus, nem ele. O que está escrito em Mateus 16? Mateus 16, deixa eu ver aqui o versículo certinho para você. Mateus 16, 27 e 28. Leia aí, você está com a Bíblia aí? Se puder ler. Eu abro Abre aqui, aqui. Marcão. Abra uma aqui rapidinho. Mateus 16 o quê, Marcão? Mateus 16, 27 e 28. Os dois últimos versículos do capítulo. Deixa eu abrir. 17 e 18? 27 e 28. 27. Mateus 16. Assim, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então, peraí. Então, ele está falando, o Filho do Homem há de vir, ele está falando da segunda vinda, certo? Isso. Segunda vinda, na glória de seu Pai, e ele dará, quando ele voltar, ele dará a cada um segundo as suas obras. Isso. Perfeito. Pode contar. Tá. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem do seu reino. Perfeito. Então, ele está dizendo o seguinte, eu estou dizendo para vocês, que estão me escutando aqui, que estão vivos, que alguns não vão morrer até que eu volte no meu reino. Mas isso aqui foi antes da ressurreição, esse texto. Exato, porque ele está falando... Então, é porque depois da ressurreição ele venceu a morte. Aí depois de quem venceu a morte, quem crê em Jesus já é salvo. Não. Calma aí. Ó, vamos lá, vamos no texto. Ele está falando do momento que ele ia vir, ia dar a cada um... Ele está falando de um evento futuro. Do evento futuro, ele estava na Terra. Ele não... Isso. Né, morrer para depois... Só que aqui ele ainda não tinha morrido. Ele não tinha morrido, exato. Né? Ele falou assim, então, por exemplo, os discípulos, eles tiveram morte de cruz, mas eu acredito que depois da ressurreição de Jesus... Quem morrer em Cristo não prova mais a morte. A morte não tem mais poder sobre ele. Então, ele não está falando... Mas tudo bem. Ele não está falando da morte. Não está falando da morte. É interessante essa visão dele, do Lucas, porque eu concordo com você, Marcos. Eu acho que o texto está dizendo que quem está aqui não provarão da morte até que vejam vir o Filho do Homem, ou seja, dá a entender que as pessoas vão ficar vivas até que ele volte. Só que essa interpretação que o Lucas trouxe aí também é interessante, eu não tinha parado para pensar nisso. Ele está falando já de algo mais figurativo. Só que se eu for para essa linha figurativa, eu desconecto do versículo anterior, né? Desconecta, entendeu? Aí você começa a criar interpretações para cada versículo, aí você não acerta nunca, né? E aí eu acho que esse é o grande problema, desculpa a crítica, né? Eu já fui futurista também, mas eu acho que esse é o grande problema do futurismo. É uma interpretação que se encaixa no meu modelo já pré-concebido, né, para justificar os textos que eu não entendo, assim. Na verdade, o que ele está dizendo aí eu vou voltar, e alguns dos que estão aqui vivos vão ver, né? Em resumo. E se aí ele está falando que isso ia acontecer, aí voltando à sua pergunta inicial, é por isso que eu acredito, entende? Que já aconteceu. Que já aconteceu, porque ele disse que ia acontecer, porque se isso aí não aconteceu, então Jesus enganou aquelas pessoas. Tá doido, Marcão? Heresia, Jesus não engana ninguém, não. É por isso que eu não posso acreditar. Calma aí, peraí. Eu não posso acreditar que não aconteceu. Não, sim. Gente, Lucas, respondido aí? Respondido, tô assimilando ainda. Eu tô há 4 anos assimilando essa história do Marcão aí. Eu tô há 4 anos assimilando essa historinha do Marcão aí. E, gente, eu brinco assim, porque o Marcão, a gente é amigo mesmo, tá? Então a gente tem certa liberdade, tá? Então, pelo amor de Deus. Tô sendo pejorativo aqui, não. É que vocês têm que assistir o podcast nosso. Mas, enfim. A gente tem alguns minutinhos aqui, eu não quero deixar algo muito estendido também, tá? E já deixo aqui o convite para vocês. O Marcão vai estar segunda-feira lá na nossa turma presencial. Aí eu quero ver. Já tem muita gente até... Põe uma tela lá, João, eu vou ficar remoto. Não, você vai estar lá, eu quero ser lá, de carne e osso lá, vai ser
pedrejado lá. Ele vai estar lá na nossa turma também de segunda-feira, presencial na igreja. Então, eu estendo o convite para vocês, cada um de vocês estão aqui, quiser ir lá na segunda-feira para... Óbvio, o Marcão ele vai falar tudo que ele disse aqui, né, na introdução, mas se quiser, cara, fiquei com uma dúvida ainda, quero perguntar para ele e tal, vocês podem ficar super à vontade para estar lá na segunda-feira, para questionar, perguntar, vai ser bem bacana, vai muita gente estava confirmando e me mandando mensagem, porque surge uma certa curiosidade, né, ainda mais num tema tão latente, e a gente está vivendo hoje coisas no mundo, né, que essa questão de apocalipse, de falso profeta, de besta, de anticristo, não sei o quê, essas coisas estão sendo muito fomentadas, e é interessante a gente ouvir uma visão completamente diferente daquilo que a gente sempre ouve, né? E é isso que eu prezo no ensino, trazer coisas, pessoas que pensam diferente, pessoas que usam a mesma Bíblia, tudo que o Marcão falou, que ele tirou da mesma Bíblia que eu e você temos, mas traduzindo aí numa linguagem um pouco diferente daquilo que a gente acredita, tá? Anderson, manda sua pergunta aí, e aí a gente já vai para o final, porque eu também não quero estender aqui, o Marcão tá com a gente aqui, não cobrou nada, tá, para estar com a gente aqui, o Marcão tá super se disponibilizando aqui para estar conosco, então eu não quero também pesar para ele lá. Então, o Anderson, faz sua última pergunta aí para a gente. Beleza, essa aula aqui tá muito boa, tô cheio de pergunta, né? Desde quando o Marcão ele foi lá e provou que a Terra é plana na Bíblia... Nossa, não entra nesse assunto, não, segura, hoje é só Apocalipse. Eu falei, o Marcão é zica. Depois desse dia eu falei, o Marcão falar pra você, é cabuloso. Mas voltando aqui... Ô, Anderson, deixa eu só pedir uma permissão pro João. Posso pôr um link aqui? Tem alguma apresentação que eu Marcão, mostrei aqui, tá aqui. Fica à vontade. Se vocês quiserem pegar. Desculpa aí, Anderson, pode sim. Voltando aqui, falando do juízo final e a nova terra. O Marcão falou aqui que o juízo final e a criação do novo céu e nova terra ocorreram na queda de Jerusalém, né? Significando o fim do judaísmo e o início da igreja. Certo? A destruição de Jerusalém foi um evento localizado, enquanto o juízo final foi descrito como um evento cosmo e global. Apocalipse 20 e 21. A morte ainda existe e o mundo não foi totalmente renovado, indicando que o novo céu e a nova terra ainda são futuros. Você não concorda comigo que, se tudo isso aconteceu, por que está um caos na terra? Aonde está esse novo céu e a nova terra? Ainda as pessoas estão se matando, ainda tem morte. Que isso, Wendy, você ia terminar desse jeito? Nossa. Vai lá, Marcão, se vira aí. Dever de casa mesmo. Você aí vem preparado. Ele tá 1 ano esperando essa call aqui, Não, isso aqui não foi nem metade das perguntas, é porque eu fiquei quieto que deixei os irmãos estar com perguntas também. Vai lá, Marcão, sai dessa aí. Cara, eu acho que a parte ali do porquê que o mundo tá assim e tal, né? Eu acho que sempre vai ser, tá? Novos céus e nova terra diz sobre a mudança de governo e aliança. A gente sai de um governo que era de Satanás, o mundo jaz no maligno, né? É governado pelo maligno. A gente sai desse cenário para um cenário onde Cristo ele vai conquistando aquilo que o homem pediu, conforme o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, e quando chega no cume, né, que é o Apocalipse 21, 22, que é o novo céu, nova terra, nova Jerusalém, a gente está falando da concretização de tudo que Cristo fez. Ele veio para acabar com aquele esquema judaico, farisaico, que aprisionava as pessoas com regras, sobre regras, impossíveis de alguém viver. Ele destrói aquele cenário tipológico que era ineficaz, ou seja, as pessoas estavam tentando cobrir os seus pecados com sangue de animais, né? Ele acaba com aquele sistema onde Satanás tinha domínio de tudo e aprisionava as pessoas no Sheol sem que as pessoas pudessem voltar a ter contato com o Criador, o que Adão perdeu quando ele saiu do Éden, e ele dá direito, né, ele abre
a salvação de forma universal, algo que ninguém conseguia conquistar. Então, para mim, novos céus e nova terra é essa mudança de governo. Qual é a lei agora que rege? É o amor, né? É a bondade para com as outras pessoas, é a caridade, né? E não existe mais aquele sistema de leis que você tem que cumprir cada detalhezinho e etc. Então, é o que eu tentei introduzir lá no começo. Então, assim, quando está falando de novos céus, nova terra, não está falando de eventos cataclísmicos, né? A conclusão preterista é diferente. Ela entende que isso é um símbolo para uma mudança de autoridade, uma mudança de regime, uma mudança de governo. E por que, né, se já aconteceu isso? Por que as coisas ainda estão ruins aqui na Terra? É porque a gente precisa entender uma coisa: aqui na Terra sempre vai ser ruim. Aqui na Terra é carne e sangue. É o reino do passageiro, é o reino daquilo que acaba, daquilo que se movimenta e se transforma com muita rapidez, né? Daqui 100 anos, nenhum de nós vamos estar aqui, então todas as coisas passam com muita rapidez.